meu nome é Fernando, eu sou professor na Universidade de Londrina, atuo na área de saneamento, né, na parte de resíduos sólidos, tratamento de resíduos urbanos e não urbanos, né? E eu vou colocar para vocês, assim, de uma forma sucinta, né, um pouco da nossa experiência, seja na parte de projetos, de pesquisa, contatos com prefeituras, né? Eu gostaria, assim, mesmo rapidamente, saber, não vai dar para perguntar o nome de um por um, mas quantos aqui trabalham em prefeituras? Bastante. E quantos trabalham em empresas ou firmas de engenharia? Não, mais é prefeituras mesmo, né? Então tá bom. Eu gostaria de, num primeiro momento, falar um pouco das principais legislações que vão definir a nossa atuação. E também eu queria dizer para vocês que a qualquer momento que eu estiver apresentando, vocês podem interromper, fazer uma pergunta, né? Porque eu sintetizei muita coisa em pouco tempo, então às vezes é necessário que, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem parar, perguntar, a gente discute, né? Eu acho que, antes de mais nada, a nossa... Onde é que eu uso o pointer? O pointer é aqui. Esse aqui? Não, avançar? Não, o pointer. O laserzinho? O laser. É atrás. Tá. Ok. Bom, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305/2010, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, eu acho que esse é o nosso grande marco legal. É uma lei que foi discutida amplamente, ela ficou mais de 25 anos em discussão, a gente ia em congressos de saneamento e discutia se essa lei foi para o Congresso e teve várias opiniões. Eu acho que é uma lei boa, né? Ela dá conta dos principais pontos que uma administração deve levar em conta para resolver a questão dos resíduos sólidos, e ela traz alguns pontos muito importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Bom, primeiro, ela reúne os princípios gerais, objetivos, instrumentos, diretrizes e metas, né? Algumas dessas metas, por exemplo, foi a extinção dos lixões, que teria sido o ano passado, e isso não foi possível, vai se prorrogar esse período, mas a extinção dos lixões, vocês que estão em prefeitura, cedo ou tarde é uma coisa que necessariamente vai ter que ser feita. Outra meta que a lei coloca, eu vou detalhar um pouquinho mais, é a meta de redução do material que deve ser destinado a aterro sanitário. Redução em termos de reciclagem do material reciclável e também da matéria orgânica, né? Então, essa lei, ela foca muito na gestão integrada, no gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, né? E esses dois pontos mais especificamente, fala da destinação de resíduos, enfatizando a reutilização, reciclagem, eventualmente a compostagem ou recuperação energética da matéria orgânica. Não que ela obrigue o município a fazer compostagem, mas ela obriga sim o município a utilizar uma parte da matéria orgânica, seja fazendo compostagem, seja com outro tipo de aproveitamento. Nessa apresentação nós vamos dedicar um tempinho para compostagem, porque eu acho que é uma alternativa interessante para os resíduos, né? Outro aspecto da lei é a responsabilidade compartilhada. Então, o titular do serviço de limpeza pública, né, ele tem que trabalhar junto com a população e, eventualmente, com as empresas, no que diz respeito à logística reversa, que é outro ponto bastante importante também dessa lei. No que diz respeito às metas, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que veio da lei, né? Então, vocês vejam que ele estabelece metas para as várias regiões do Brasil. E ele fala, por exemplo, de um cenário favorável
um cenário intermediário e um cenário desfavorável. Nesse caso aqui é a porcentagem de redução do material úmido, né, ou seja, da matéria orgânica, que seria destinado a aterros sanitários. Então você veja bem, para a nossa região sul, para 2015, a meta prevê que pelo menos 30% da matéria orgânica não seja colocada nos aterros sanitários. Então isso já é uma meta, né? Na região sul também, para uma meta intermediária 40% e para uma meta muito boa 70%, né? Então isso daqui é o que está no nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então vocês vejam que essa daqui é a meta para a matéria orgânica e a meta para o material reciclável é de 43%, né? Então esses números já existem, são definidos pela nossa lei nacional. Outro aspecto muito interessante da lei é quando ele fala da logística reversa. Então, no capítulo 3, ele diz que são obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa, mediante o retorno do produto pós-uso, todos os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes, né? Então, se um comerciante vendeu uma geladeira, né, vendeu uma televisão, vendeu um computador, pela nossa lei, ele já é obrigado a receber o material depois que o material chegou ao fim da vida útil. Aí vocês que estão trabalhando em prefeituras falam, olha, mas isso aí não está funcionando, né? É verdade, ainda não está funcionando, porque isso depende do que eles estão chamando de acordos setoriais. O que seria um acordo setorial? Você definir nacionalmente com todos os fabricantes de geladeira, por exemplo, ou com todos os fabricantes de rádios, todos os fabricantes de lâmpadas, um sistema de retorno das embalagens. Isso está em discussão e está indo de forma muito lenta. O Estado do Paraná já definiu alguns acordos setoriais, principalmente para a indústria de bebidas, por exemplo, né? E alguns outros setores já estão definindo seus acordos setoriais. Mas não é impossível para vocês que estão em prefeitura definir acordos locais, né? Os acordos locais, eles são possíveis, é possível você chamar no seu município, principalmente, né, um município pequeno, os comerciantes, né? Você chamar os comerciantes numa reunião para discutir a lei, dizer que a lei existe. É claro que você não vai resolver esse problema com uma reunião. Isso é uma coisa que vai demorar alguns anos para efetivamente acontecer. Mas quando você começa a tomar iniciativa, você começa a caminhar no sentido da solução. Então, essa questão da logística reversa é uma questão que vai demorar um certo tempo para ser efetivamente aplicada, mas é uma coisa que depende também do município começar a chamar, principalmente os distribuidores e comerciantes, para fazer o papel deles. Porque é claro que tudo isso vai ter um custo, né? Você reciclar uma geladeira tem um custo, você reciclar um fogão vai ter um custo. E isso já está definido em lei, que são os fabricantes, os distribuidores e os comerciantes que devem arcar com esse custo num sistema separado da limpeza pública da cidade, né? Então a prefeitura não tem que transportar, não tem que pagar nada, né? O sistema da logística reversa, ele deveria ser muito parecido, talvez alguns de vocês conheçam, com o sistema de retorno de embalagem de agrotóxicos, né? Existe já no Paraná um programa muito bem feito que organizou o recolhimento de embalagem de agrotóxicos com um sistema que não tem mais nada a ver com o setor público, né? Então, o que fazem essas associações ligadas ao recolhimento de agrotóxicos? Eles fazem um calendário, eles vão nas cooperativas, né, nas empresas que vendem insumos agrícolas, o agricultor faz a tríplice lavagem,
eles recolhem essas embalagens, fazem uma triagem e encaminham para reciclagem. E a prefeitura não tem que se preocupar com nada, nem com transporte, nem com custo de coisa nenhuma. Então, a logística reversa que nós falamos, que inclui vários produtos poluentes, né? Pilhas, baterias, lâmpadas, geladeira, televisão, computador e etc. e tal, ela tem que se enquadrar nesse aspecto da lei da política nacional, que é a logística reversa, né? Então, na lei nacional, a logística reversa, ela foi feita para os agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos, né? No Paraná, o IAP e o Ministério Público incluíram vários outros tipos de indústria que produzem resíduos que se enquadram na logística reversa. Mas esses daqui estão citados na lei nacional, vamos dizer assim, né? Então, isso é um ponto muito importante para as prefeituras, porque são resíduos que não são de responsabilidade municipal, né? Uma outra lei que é bastante importante a gente comentar é a Lei 11.445, que definiu a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Então, sim, nós temos uma lei que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos e temos uma lei que define a Política Nacional de Saneamento Básico. Agora, o resíduo sólido, ele também está dentro do saneamento básico, né? Quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos falando de água potável, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de resíduos sólidos urbanos e de drenagem urbana. Esses são os 4 componentes do saneamento básico, né? E a lei da Política Nacional de Saneamento Básico pede para as prefeituras fazerem um plano municipal de saneamento básico. Isso é uma exigência legal, que o município tenha o seu plano, né? E essa lei da Política Nacional de Saneamento Básico, ela tem alguns pontos importantes, que são a universalização dos serviços, né? Quando a gente fala universalização, a gente quer dizer o quê? Que o município tenha 100% de atendimento naquele serviço. 100% de água tratada, 100% de coleta e tratamento de esgoto, 100% de coleta e tratamento de resíduos sólidos e uma drenagem que seja 100% eficiente, né? A integralidade dos serviços, adequação à saúde pública, né, e ao meio ambiente, usando técnicas adequadas e soluções regionais, articulação com planos de desenvolvimento e melhoria social, com eficiência e sustentabilidade econômica e transparência e controle social. Então, eu vou lembrar a vocês que isso aqui, sustentabilidade econômica, está na Lei da Política Nacional de Saneamento, porque no final, quando a gente discutia aterro sanitário, compostagem, o que fazer com chorume, coleta seletiva, etc. e tal, nós vamos discutir aqueles problemas gerais, e um dos problemas que as prefeituras têm, quase que 100% delas, é essa questão da sustentabilidade econômica para gerir os resíduos sólidos, né? Eu não sei na experiência de vocês, mas na minha experiência, alguns planos de gestão de resíduos sólidos que a gente fez na região de Londrina, as prefeituras, na melhor das hipóteses, arrecadam de 20% a 30% do que efetivamente custa o serviço de limpeza pública. Então, esse é um grande problema, porque a lei fala em sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica seria o quê? Bom, se a prefeitura está gastando 1 milhão por ano, então ela tem que arrecadar 1 milhão por ano para aquele serviço. De fato, não é isso que acontece, né? A atividade de limpeza pública, ela é altamente deficitária, né? As prefeituras, na melhor das hipóteses, arrecadam até 30%, o melhor caso que eu vi foi 35% do que é gasto, né? Então, os planos de saneamento, né, eles definem no serviço de limpeza urbana como a coleta, o transporte, eventualmente, se tiver um transbordo,
triagem e tratamento, né, inclusive compostagem, se tiver, e disposição final, para todos os resíduos urbanos, ou seja, os resíduos de varrição, capina, podas de árvores e os resíduos domiciliares também, né, aquele produzido nas nossas casas. Então, dois marcos legais importantes, né, para nós que estamos lidando com prefeituras. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e, do outro lado, a lei que define o saneamento básico, que pede o plano de saneamento básico. Aqui eu queria antecipar e fazer dois comentários. O plano municipal de saneamento, a prefeitura normalmente ela contrata empresas para realizar, ou ela desenvolve o seu próprio plano, ou contrata parcialmente alguns consultores para ajudar a fazer o plano. No fundo, o que é o plano de saneamento básico? A resposta é muito simples. É a prefeitura estabelecer uma estratégia para atingir o 100% de serviço, né? Então, o que você tem que fazer num plano de saneamento básico? Primeiro, a gente faz um diagnóstico, né? O diagnóstico é saber como é que está aquele serviço. Então, quanto que eu tenho de água tratada, qual a minha capacidade de tratamento em relação ao crescimento da população, como é que está a armazenação de água, como é que está a coleta de esgoto, quanto da população tem rede coletora de esgoto, qual é a capacidade das estações de tratamento, qual é a eficiência do tratamento. E para o resíduo sólido a mesma coisa, né? Como é feita a coleta, se a coleta está de acordo com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como é que está sendo feito o tratamento, como é que é a disposição final. Bom, levantado isso, você vai estimar, bom, eu estou aqui, mas o meu objetivo é chegar aqui. Em quanto tempo eu posso percorrer esse caminho e quanto de dinheiro eu vou precisar, né? No fundo, a definição de um bom plano de saneamento básico é essa definição simples que eu estou colocando para vocês. Quer dizer, faça um diagnóstico, eu estou aqui, né? Eu preciso chegar aqui, né? Em quanto tempo isso vai ser possível e quanto de dinheiro vai ser necessário investir para chegar naquele ponto, né? E isso para as três áreas, para a água, para o esgoto, para os resíduos sólidos e também para a drenagem urbana, né, que são os 4 componentes do saneamento básico. Muitas vezes, esse plano de saneamento básico, depois ele tem que ser aprovado na Câmara Municipal e ele vira lei, né? Então tem uma lei que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, que ela é aprovada na Câmara Municipal e o plano vira lei para ser implementado. Já o plano de gestão de resíduos sólidos, que eu vou falar um pouquinho aqui, ele pode ser feito separadamente do plano de saneamento, mas quando ele é feito, no fundo, ele está dentro também do plano de saneamento. Não são coisas diferentes, né? Uma cidade ela pode não ter o plano de saneamento, fazer o seu plano de resíduos sólidos, né, separado, mas se ela fizer o plano de saneamento, de certa forma ela está fazendo também o seu plano de gestão de resíduos sólidos, porque você vai ter que fazer todo esse levantamento e todas essas previsões, né, para definir a melhoria do serviço de limpeza pública, né? Então são duas coisas diferentes, mas o plano de saneamento, na verdade, na parte de resíduos sólidos, ele traz dentro dele também o plano de gestão de resíduos sólidos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Bom, então vamos começar a falar da questão do gerenciamento dos resíduos, porque esse gerenciamento que a gente fala, olha, gestão de resíduos sólidos, né? O que é gerenciar alguma coisa, principalmente na área de resíduos sólidos? É um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, técnicas, financeiras e de planejamento com base em critérios sanitários, ambientais, econômicos e legais, visando acondicionar, coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos, né?
vocês não precisam copiar isso não, porque essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, né? Mas o objetivo dessa figura aqui é mostrar a complexidade disso, né? Por que eu falo de complexidade? Eu estava falando do plano de saneamento, né? Por exemplo, às vezes você tratar a água e distribuir água, que é uma coisa extremamente importante, é muito mais fácil do que você fazer uma boa gestão de resíduos sólidos. Por quê? Porque você, se tiver um bom manancial e você tiver uma boa estação de tratamento e uma distribuição boa, é uma coisa que você praticamente resolve do ponto de vista técnico, do ponto de vista de engenharia, né? Você não precisa se relacionar com tantas áreas como é a questão dos resíduos sólidos. Por exemplo, olha, a parte legal dos resíduos sólidos urbanos. Deixa eu dar um pequeno exemplo para vocês. Se você tiver uma boa ideia, eu vou citar o caso de Londrina, né? Existe na legislação nacional, né, um item que fala que o serviço público ele é destinado aos pequenos geradores. Os grandes geradores, eles têm que ser responsáveis pelos seus resíduos. Então, coisa de uns 8 ou 10 anos atrás, Londrina publicou que não iria mais coletar os resíduos dos grandes geradores. Quem que seriam os grandes geradores? Grandes restaurantes, supermercados, né, eventualmente creches, enfim, qualquer estabelecimento do meio urbano, né, que produzisse uma quantidade considerável de energia. Lá em Londrina ficou limitado a 200 litros por dia. Então, quem produzisse mais de 200 litros seria um grande gerador. Eles começaram a não coletar. No dia seguinte, a Associação de Hotéis e Restaurantes entrou na Justiça com uma liminar, ganhou, porque não existia uma lei municipal que definisse isso. Então, tudo que a gente for fazer na gestão de resíduos sólidos, a gente tem que ter um respaldo legal, né? Senão a gente pode estar arrumando um problema que depois é de difícil solução. Também teve uma cidade que começou a coletar lâmpadas queimadas, né? Olha, tem a logística reversa, eu vou coletar, depois vou pressionar os fabricantes, né? Ela começou a fazer isso, depois foi contratar os fabricantes disseram o seguinte: olha, isso é problema teu, isso não é competência tua, você se meteu, agora resolva. Então, quando a gente trata de resíduos sólidos, antes de fazer alguma coisa prática, né, vocês têm que consultar o departamento jurídico, eventualmente o próprio Ministério Público, né, para você não dar um tiro no pé. O aspecto legal aqui é um aspecto muito importante, né? O aspecto técnico e sanitário, esse sem dúvida nenhuma é importantíssimo. Por quê? O aspecto sanitário, ele diz respeito à integridade do meio ambiente e à saúde, né? Nós todos sabemos que um lixão é uma fonte de doenças e de poluição, tanto do ar, como do solo, como da água. O que nós vamos fazer num aterro sanitário é justamente, através da técnica, melhorar as condições sanitárias, né? O aspecto sociocultural, né? Sociocultural, nós temos que levar em conta a característica do nosso povo, né? Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas têm um volume padrão de resíduo, e quando ele produz mais do que aquilo, ele paga muito mais caro, né? E eles de fato pagam, né? No Brasil, certamente, se o cara produzisse a mais, ele ia jogar num terreno baldio. Nós temos que considerar isso, né? É assim que funciona, né? Então, quando a gente pensa em soluções, né, para resíduos sólidos, a característica cultural é muito importante. Por exemplo, na Coreia, eles têm um sistema muito interessante, que você vai no supermercado e eles vendem saquinhos de várias cores. O saquinho vermelho, por exemplo, porque nós produzimos um resíduo perigoso em casa, né? Por exemplo, resíduo de inseticida, né? Eventualmente pilhas e baterias, etc. e tal. Então, o cara vai no supermercado e as várias cores do saquinho, quando você compra o saquinho, você está pagando também o tratamento. Então, um saquinho
vermelho, lá deve custar um preço muito mais caro do que o saco verde, por exemplo, que seria um material reciclável, né? E lá funciona. Por quê? Porque esse dinheiro que você está pagando, que não é só o preço do saquinho, que está pagando também o tratamento, né, vai ser destinado, obviamente, ao tratamento. Aqui no Brasil, provavelmente no dia seguinte, teria muita gente falsificando o saquinho vermelho para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que levar em conta, né, esse aspecto sociocultural, sim, né? A questão educativa, né? A questão educativa é fundamental. Já se fez muitas atividades educativas, mas quando a gente instalar um sistema de coleta seletiva, de separação de resíduos, se a gente não tiver o cuidado de manter um sistema de comunicação com a sociedade constante, não vai funcionar. E eu digo constante, não pode parar, não é fazer uma campanha e depois que está tudo funcionando bem, agora para. E aí eu vou citar até um exemplo da Alemanha. Teve uma cidade da Alemanha, eu não me recordo o nome, né, isso eu ouvi em algum congresso, que eles tinham um sistema funcionando extremamente bem, de coleta seletiva, estava tudo maravilhoso, e o prefeito falou, bom, mas está tudo ótimo, então eu vou parar de gastar dinheiro com propaganda, né, eu vou parar de continuar essa comunicação. E mesmo lá na Alemanha, ele parando de fazer essa comunicação, a coisa começou a piorar, né? Então a gente conclui, falar, pô, se lá, né, é assim, então no Brasil a gente não pode parar mesmo, né? Eu acho que quando uma prefeitura instala um sistema de coleta seletiva, né, um sistema de separação de resíduos, a comunicação com a sociedade, ela tem que ser constante, ela não pode parar nunca, né? Então, através da educação. Do ponto de vista institucional, claro, isso é muito importante porque o poder público, no caso a prefeitura, ela tem pela Constituição brasileira responsabilidade no gerenciamento dos resíduos sólidos que nós chamamos urbanos, que é esse domiciliar que a gente produz em casa, o resíduo de varrição, né, os resíduos de podas de árvores, né? Então, institucionalmente, a prefeitura é responsável por isso. Do ponto de vista operacional, isso daqui também é uma coisa muito importante, porque se você tem uma bela campanha de coleta seletiva, e eu já vi muitas darem errado por causa disso, né? Você eventualmente até faz uma boa divulgação na sociedade, mas depois você não articulou com as associações um correto carregamento e depois triagem desse resíduo e efetiva reciclagem, o programa cai no descrédito, né? De repente você faz a coleta do material separado e aí as associações não estão reciclando e você leva tudo para o aterro. E a população, na hora que fica sabendo disso, obviamente ela se desmotiva, né? Então essa operacionalidade, ela tem que estar muito bem articulada para dar credibilidade ao sistema. A questão ambiental, bom, essa questão, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental, porque se nós estamos trabalhando com resíduo, nós estamos fazendo alguma coisa em proteção ao meio ambiente, né? Então, proteger o meio ambiente, o primeiro ponto é a gente gerar menos resíduo, mas aquilo que a gente gerar, a gente já fazer uma coleta diferenciada, fazer o tratamento e aquilo que não for possível reciclar nem tratar, dispor de uma maneira que não agrida o meio ambiente. E o aspecto financeiro, né, que eu já comentei com vocês, que é extremamente importante, porque gestão de resíduos sólidos custa caro, né, consome geralmente de 5% a 8% do orçamento das prefeituras. Quando eu falo limpeza pública como um todo, né, inclui varrição, inclui coleta, disposição final e etc. e tal, né? Então, o controle financeiro realmente é uma parte muito importante do sistema. Então, quando nós estamos falando de gerenciamento de resíduos, na verdade nós estamos falando desse ciclo aqui completo, né? Não dá para a gente pensar numa parte só dessas daqui, porque se a gente fizer isso, a gente está arriscado a fazer um plano que vai ficar furado depois. Não vai funcionar, né? Muito bem.
No Brasil existe uma associação chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A ABNT, e ela tem algumas normas aplicadas a resíduos sólidos, inclusive para aterros sanitários, para compostagem, para coleta, enfim. A norma que trata da classificação dos resíduos sólidos é a NBR 10.004, né? Então, norma brasileira 10.004, né? Essa NBR 10.004, ela define o resíduo sólido, né, ou semissólido, aquele que resulta de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, serviços e de varrição. E inclui nessa definição os lodos provenientes de tratamento de água e esgoto, né, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades inviabilizem seu lançamento na rede pública de esgotos. Então, vocês vejam que é uma definição extremamente ampla, né, de resíduo, né? Amanhã, provavelmente, o engenheiro Cleverson vai falar com vocês a respeito de gestão de lodo de esgoto e reciclagem agrícola de lodo de esgoto, mas a nossa norma, então, né, a NBR 10.004, é uma norma que tem uma definição extremamente ampla, né, do que é resíduo sólido, né? E existem outras normas também, que nós estamos falando muito da questão ambiental. Bom, os resíduos, eles podem ser relativamente inofensivos do ponto de vista ambiental, ou podem ser muito tóxicos, né? A norma que vai definir isso daqui, que também é a 1004, ela classifica os resíduos de acordo com a periculosidade em relação ao risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Então, ela classifica os resíduos em duas grandes classes. A classe 1, que são os resíduos perigosos, e a classe 2, sendo que a classe 2 é dividida em 2A e 2B. 2B são os resíduos inertes, e 2A são os resíduos não inertes, né? O que é isso? Por exemplo, uma casca de banana é um resíduo não inerte. Ele é um resíduo orgânico, né? Ele é um resíduo que vai se biodegradar. Se eu jogar ele na água, ele vai liberar algumas substâncias minerais, mas ele é um resíduo classe 2, que é um resíduo não perigoso, né? Se eu quebrar uma garrafa d'água, né, o vidro, o caco de vidro, ele é uma coisa que não se degrada, né? Ele não vai liberar nenhum componente se tiver em contato com a água. Então, ele é considerado um resíduo inerte, né? Então, a classe 2A e 2B são os resíduos não perigosos, né? São os resíduos comuns, né? Sendo que a 2A são os não inertes e o 2B os inertes. Já a classe 1 é um resíduo perigoso. Então, o resíduo perigoso, ele pode representar um risco ou para a saúde pública ou para o meio ambiente. E um resíduo perigoso, ele apresenta uma ou mais dessas características. Por exemplo, inflamabilidade. É um resíduo que pega fogo, né? Então, gasolina é um resíduo perigoso? É, porque é inflamável, né? A corrosividade, então um resíduo que provoca corrosão, algum tipo de ácido, algum tipo de base. Reatividade, quer dizer que ele pode reagir quimicamente e provocar uma explosão, por exemplo. Toxicidade, ele tem um potencial de toxidez, seja para biota, seja para a saúde pública. Ou patogenicidade. Então, se eu tiver um resíduo que apresenta claramente uma dessas propriedades, ele é enquadrado como resíduo classe 1, ou seja, o resíduo perigoso. Então, o resíduo perigoso, ele não pode ir para o aterro sanitário municipal. Ele tem que ir para um aterro industrial ou sofrer outro tipo de tratamento, né? Ele não pode ir para um aterro municipal que vai receber os resíduos classe 2, ou 2A ou 2B, que são os resíduos comuns, né? Então, essa classificação, ela está na norma brasileira 10.004, resíduos sólidos, né? E ela que dá essas definições, né?
Com relação aos planos nacionais de resíduos, nós temos, como eu falei, o plano municipal, nós temos o plano nacional, que foi aquele que eu mostrei as metas, né? Os planos estaduais, né? O Paraná atualmente está em processo de iniciar o plano estadual de resíduos sólidos, e nós temos os planos municipais e intermunicipais de resíduos sólidos. Então, a rigor, cada um de vocês nas suas prefeituras, vocês vão ter que desenvolver um plano municipal de resíduos sólidos. Vocês vão poder desenvolver isso com o próprio pessoal da prefeitura ou, eventualmente, contratar uma empresa para ajudar a desenvolver o plano, né? Mas isso é uma necessidade legal, né? O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, na verdade, tem uma resolução do CONAMA de 93 que falava dos resíduos dos serviços de saúde e que depois foi estendido para os resíduos em geral, né? Então, esse plano PGRS, ele pode ser feito ou no âmbito municipal ou no âmbito privado, por exemplo, né? Uma empresa que faz um PGRS, né? Um hospital, né? Ou então uma escola que tem um plano de gestão. O que o plano de gestão de resíduos sólidos tem que fazer? Ele, normalmente, ele vai caracterizar os resíduos desde a geração, como é que tem que ser feita a segregação, o acondicionamento, a coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destino final do seu resíduo. Então, o que faz um plano de gestão de resíduos? Basicamente é isso. Eu tenho que estimar a quantidade, como é que eu vou coletar aquilo, como é que eu vou acondicionar, né? Eu vou acondicionar num saquinho plástico, num galão, numa caçamba, né? Como é que eu vou transportar, né? E como é que eu vou tratar e aonde que eu vou dispor esse resíduo. Isso é o que deve ser um plano de gestão de resíduos sólidos, né? Agora, os resíduos sólidos domiciliares, eu vou avançar um pouquinho e depois volto. Eles têm algumas características básicas, mas eles variam muito de cidade para cidade. Essa figura não está muito fácil de ser lida, mas ela mostra caracterizações que foram feitas para várias cidades do país e onde a gente vê que cada cidade produz um lixo ligeiramente diferente. Não que seja um lixo totalmente diferente. Grosseiramente, a gente diz o seguinte, olha, o resíduo sólido domiciliar, esse que nós produzimos em casa, ele tem de 50% a 55% de matéria orgânica, em peso, né? Isso é mais ou menos uma base. E depois os outros fatores, eles vão submeter alguma variação ali, quantidade de papel, de vidro, de plástico, etc. e tal. Mas essa figura está para mostrar que, embora a gente trabalhe com algumas médias, na verdade, cada cidade e cada região de uma cidade produz lixo diferente, né? Eles são diferentes. E como é que a gente faz para saber a composição do lixo doméstico, né? Essa é uma atividade que nós chamamos de caracterização do lixo. O que é caracterizar o meu lixo? É eu conseguir determinar, através de medidas, a composição dele, né? Porque o resíduo domiciliar, ele é uma mistura de resíduos, né? Você tem lá resto de frutas, resto de alimento, né? Você tem embalagens, você tem material inservível, tem coisas que nem são muito fáceis de classificar, tipo um trapo velho, um pedacinho de borracha e assim por diante. Então, para fazer a caracterização do resíduo, a gente faz o que nós chamamos de quarteamento, né? O que é? Imagina que o caminhão de coleta domiciliar, ele chegou aqui carregado, ele vai descarregar toda a sua carga e nós pegamos uma parte em 4 pontos, né? Por isso que chama quarteamento, né? Nós separamos aquele monte, né? E pegamos em 4 pontos desse monte uma parcela, né? Que depois nós vamos misturar novamente, né? E também nessa segunda mistura
pegar 4 pontos, né, até que a gente chegue num volume que dê mais ou menos uns 1.000 quilos, né, que é uma quantidade que dá para a gente trabalhar. Por quê? Por que a gente faz esse processo de quarteamento? Porque um caminhão desse aqui carrega, dependendo do caminhão, de 10 a 12 toneladas. Então, se eu for separar todo esse material, é muita coisa, eu vou ficar um tempão lá separando. Então, esse processo de quarteamento é um artifício estatístico da gente separar uma quantidade menor, né, e, portanto, poder fazer isso com mais caminhões, porque um caminhão pode apresentar um tipo de lixo e o outro caminhão trazer um lixo totalmente diferente. Então, a gente fazendo esse quarteamento, a gente passa desse volume inicial aqui de 10 a 12 toneladas para 1.000 quilos, né, 1 tonelada, e aí sim, né, a gente coloca isso aqui numa lona preta, né, e aí a gente começa a fazer a separação para depois determinar qual que é a composição desse lixo. Eu estou mostrando para vocês aqui um trabalho que foi feito lá na cidade de Jaguapitã, que é uma cidade próxima a Londrina. Essa caracterização foi feita para o plano de gestão de resíduos da cidade. Então, o que foi feito lá? Lá a cidade foi dividida em 6 setores. Para cada um dos setores foi analisado um caminhão, né? E depois foi feita uma média dos caminhões, né? Então, essa tabela aqui representa a média. Então, naquela cidade, o lixo, né, o resíduo sólido doméstico, ele tinha 0,34% de metais, 0,36% de vidro, 5,7% de tecido, né? Lá tem uma particularidade essa cidade. Nessa cidade tem muitas fábricas de mesa de bilhar. Então, e às vezes são fábricas pequenas, o cara joga o resto de tecido para a coleta pública, o que é errado, obviamente, né? Não seria o setor público. Por isso que aqui tem tanto tecido, sabe? Tetra Pak 0,4%, né? Papel e papelão praticamente 2%, plástico rígido 1,6%, plástico mole 8,7%, rejeito 24% e o orgânico 56%. Né? Então aqui está a representação em gráfico, né? Nesse caso aqui o orgânico 56% é uma participação grande de orgânicos. Mas, de modo geral, a gente poderia dizer que o domiciliar tem de 50% a 52% de matéria orgânica seria o mais comum, né? Então, esse tipo de procedimento aqui que eu mostrei, isso quando vocês forem fazer o plano de gestão de resíduos da cidade de vocês, vocês podem fazer esse trabalho para fazer a caracterização do resíduo da sua cidade, né? Então, você veja aqui, por exemplo, quando a gente faz essa caracterização, observou-se então que 57% era orgânico, né? 19% reciclável e 24% seria o rejeito. O que é o rejeito? O rejeito é aquele material que não dá nem para fazer compostagem, né? Que seria o orgânico, e nem para reciclar, né? Então, fralda usada, né? Um pano muito sujo que você não tem o que fazer, um pedacinho de madeira, eventualmente louça quebrada ou caco de vidro. Então, você veja que a quantidade de rejeito, ela é uma quantidade considerável, né? Mesmo que você tenha numa cidade um sistema de gestão de resíduos muito bom, né? Que você faça bem a reciclagem, tanto de orgânico como dos materiais recicláveis, você ainda vai ficar com uma parcela grande, né? Uma parcela grande que você vai precisar dispor num aterro sanitário, né? Então, por enquanto, a gente não consegue viver sem um aterro sanitário. Agora, olhando um gráfico desse, a gente pode se perguntar então o seguinte: o que seria um aterro sanitário sustentável? Um aterro sanitário sustentável, dentre outras coisas, é aquele que receberia só aquilo que você não tem mais o que fazer, né? Então,
se a gente conseguisse, de alguma forma, aproveitar todo o orgânico para fazer composto, por exemplo, ou outra aplicação, né? Se a gente conseguisse reciclar tudo que fosse reciclável, né? E a gente ainda teria 24% em peso do resíduo domiciliar dessa cidade que precisaria ir para um aterro sanitário. Então, hoje a gente não consegue viver sem um aterro sanitário, mesmo que a gente tenha... Isso sem contar, assim, porque a gente diz, por exemplo, olha, vidro a gente recicla. Recicla em termos, né? Porque você recicla copo, garrafa, etc. O vidro plano, né? Esse vidro de janela, né? Ele não é reciclável como as garrafas, né? O vidro plano, por exemplo, tem algumas indústrias hoje que compram e moem para fazer aquela tinta reflexiva de estrada, sabe aquela tinta amarela que você liga a luz, ela reflete, né? Aquilo tem vidro plano moído, né? Mas é um material difícil de reciclar, porque obviamente não tem em todo lugar uma fábrica que produz aquilo. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro que trabalha com resíduos também, e ele tem uma definição muito boa para material reciclável. Ele diz o seguinte, fala, olha, Fernando, para mim material reciclável é tudo que eu possa vender. Se eu não puder vender, não é reciclável, é verdade. Que também não adianta você na tua cidade separar um material se não tiver alguém que compre. Então, se não tiver alguém que compre, ele vai continuar lá, né? Então, essa definição é uma definição boa, né? Agora, quando a gente fala que um aterro sustentável, ele receberia, vamos dizer assim, menos de 1/3, né, do total de resíduos de uma cidade, a gente está falando de um sistema, vamos dizer, muito bom, né? E se você pegar a nível mundial, por exemplo, se você pegar as cidades que mais reciclam, vamos pegar São Francisco, nos Estados Unidos, que é tida como a cidade que mais recicla lixo, tanto o orgânico, né, que eles fazem compostagem, como os resíduos recicláveis, né? Eles reciclam aproximadamente 50% do lixo deles. Então, vamos dizer assim, nós vamos ainda trabalhar muito tempo com aterros sanitários, né? Nós não vamos escapar disso tão cedo, né? É claro que se você reciclar toda a porção orgânica do lixo, você automaticamente produz um aterro muito mais sustentável, porque o chorume é produzido pela matéria orgânica, né? Então, se eu colocar pouca matéria orgânica no meu aterro, o meu chorume já vai ser melhor e menos, uma produção menor e com carga orgânica menor também, né? Então, isso aqui deveria ser a nossa meta, vamos dizer assim, ter um aterro sanitário para 1/3 do total dos resíduos, né? Isso aí seria uma meta maravilhosa, né? Ainda para fechar essa questão da legislação, né? Eu queria falar mais alguma coisinha sobre a lei da Política Nacional de Resíduos e sobre a logística reversa, né? Que está sendo, começando a ser implantada. Então, né? Eu já falei dos resíduos perigosos, classe 1, né? Dos resíduos não perigosos, classe 2A ou 2B, né? O 2B o inerte e o 2A o não inerte, né? E a mesma legislação, e tem uma norma brasileira também, uma NBR, que define os requisitos para atividade de manufatura reversa, né? Existe uma lei estadual no Paraná, né, que regulamenta isso daqui. No caso de Londrina, existe uma lei municipal também que trata do lixo eletrônico. Eu vou estar sempre citando as leis, porque nunca é demais enfatizar. Vocês estão trabalhando em prefeituras e quando vocês forem implementar alguma coisa, antes pensem na lei. Nunca façam nada sem ter um respaldo legal. Você pode entrar numa grande fria, né? Então, eu estou citando essa lei de Londrina, mas a maioria das cidades não tem uma lei específica que vai tratar dos resíduos eletroeletrônicos, né? Então, esses resultados aqui, foi uma aluna minha de mestrado que desenvolveu. Eu vou mostrar alguma coisa só a título de curiosidade para vocês. Ela está trabalhando com resíduos eletroeletrônicos, mais especificamente
da linha branca, né? Aqui tá, quando a gente está falando de resíduos eletroeletrônicos, nós estamos pegando, na verdade eles são divididos em linhas, né? Então a linha branca é geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, etc. e tal. Aí você tem a linha marrom, né? Que é televisão, etc. e tal. Depois a linha verde e assim por diante. Mas em geral, esses resíduos, eles têm em média 20% de plástico, né? 49%, 48% de ferro e aço, né? 12% de metais não ferrosos, um pouquinho de vidro, né? Placas de circuito impresso, né? Que podem ser vendidas, né? Pouquinho de madeira e outros aqui que são pequenos materiais que vão variar muito de acordo com o equipamento que você estiver considerando, né? Mas em Londrina, por exemplo, o trabalho que essa moça fez foi estimar um sistema de gerenciamento para os equipamentos da linha branca, né? Então Londrina tem uma população de 543 mil habitantes, né? 164.898 municípios, e o primeiro ponto do trabalho era o seguinte: tá, mas quanto que eu vou produzir de geladeira velha por ano, né? Puxa vida, né? O resíduo sólido doméstico, esse daí a gente até sabe um pouquinho, porque a gente sabe que a produção per capita do resíduo domiciliar, desde que a gente produz em casa, varia de 800 a 1 quilo por habitante por dia, né? Então nós sabemos isso aí. Olha, quanto que produz uma cidade de 20 mil habitantes? Se eu considerar 1 quilo por habitante, vai ser 20 toneladas dia. Então, o resíduo domiciliar a gente tem uma base de estimativa boa. Agora, esses daqui nós não temos, né? Como é que método eu uso para saber quantas geladeiras velhas vão ser dispostas, quantas televisões velhas vão ser dispostas e assim por diante, né? Então, o método que ela usou é um método baseado na vida útil dos equipamentos, né? Então, isso daqui foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde ele, assim, mostrou que aqui nós não fizemos nenhum estudo parecido, né? Uma geladeira durava em torno de 15 anos, o freezer também em torno de 15, televisores em torno de 13, computador em torno de 5 e celulares em torno de 2 anos, né? Então, a partir dessa vida média e do peso médio desses equipamentos, né? Então, uma geladeira em torno de 53 quilos, o freezer também 53, televisão 25 e assim por diante, foi estabelecido, se você tem a população, se o IBGE, né, nós usamos dados do IBGE, o IBGE traz dados, por exemplo, de cada cidade, né? Por exemplo, sei lá, você vai pegar, por exemplo, Londrina tem praticamente um automóvel por residência, né? Tem uma geladeira por residência e assim por diante. Então, se você pegar esses dados do IBGE, né, sabendo o número de residências que tem na cidade e a vida útil dos equipamentos, dá para você estipular mais ou menos, né, porque a gente não tem alguma coisa melhor do que isso, quanto que seria produzido por ano, né? Então, o total em toneladas por ano, né, seria a quantidade dos resíduos dividido pela vida útil dele, né? Então, nós fizemos essa conta aqui para a linha branca, né, que é o refrigerador, o freezer, televisor, computador e etc. A linha branca é só essa daqui, tá? O televisor, o computador é outra linha. Mas chegamos mais ou menos nesses números aqui. Então, refrigerador 576 toneladas por ano, freezer 100 toneladas, televisores mais de 1.000 toneladas, computador 1.600 e assim por diante. Então, vamos dizer, quando a gente faz esse tipo de conta, a gente vê que a quantidade desses resíduos eletroeletrônicos não é pouca, né? É uma quantidade bastante importante, né? E mais uma vez, pela lei nacional, a lei cita claramente embalagens de agrotóxicos, pilhas, pneus, né, computadores, lâmpadas e embalagens de óleo. Mas a logística reversa vai ser aplicado a todos os resíduos, né? Então isso eu acho que é uma coisa que as prefeituras têm que começar a pressionar
os comerciantes, os fabricantes, a fazer o papel deles, né? Como? Ah, sem dúvida, porque, olha, o filtro de combustível, o filtro de óleo, ele é um resíduo classe 1, ele não poderia ir para o aterro sanitário, né? Você tendo óleo ali, estopa velha, resíduos de oficina mecânica, de modo geral, eles não poderiam ir para o aterro sanitário, teria que ir para um aterro industrial, né? Então, os fabricantes dos filtros, das baterias, etc., eles teriam que receber esse material de volta, sem dúvida nenhuma. É verdade. Nós vamos ter que trabalhar alguns anos para chegar. Nós temos a colega ali com o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no microfone, porque eles estão gravando, né? Só para efeito de gravar, né? Mas como eu falei, a qualquer hora vocês podem me interromper e perguntar, tá? Muito bem, então o que nós temos aqui é essa responsabilidade compartilhada, né, entre o fabricante, o importador, o distribuidor, né, o consumidor, o reciclador e a matéria-prima secundária. Então, por exemplo, assim, quem de vocês que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da cidade? Olha vocês. De qual cidade? Quantos mil habitantes tem Ampere? 19 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequenininha. E, por exemplo, você tem alguma coisa da logística reversa funcionando? Então, a gente está tentando implementar agora, né? Então, foi feito agora um projeto de lei e eu incluí a logística reversa. Aí vai ser sentado com os setores do comércio, da indústria, para ter uma conversa, né, sobre como vai funcionar. Está fazendo direitinho, né? O que ela fez? Primeiro projeto de lei, né? Vai chamar esse pessoal para conversar. Obviamente, você não vai resolver isso na primeira reunião, vai ter que fazer 10, 20, vai demorar 2 ou 3 anos, mas você tem que começar, né? Eu faria, se eu fosse secretário de Meio Ambiente, exatamente o que ela está fazendo. Vou fazer o projeto de lei e vou intimar todos os lojistas, os vendedores, para uma reunião. Eu até dividiria por classes, né? Pegaria, por exemplo, todos da linha branca, depois todos da linha verde. Sentaria numa sala e falaria, olha, está aqui a lei, né? Falaria até com o Ministério Público, né? É muito importante que essas ações vocês desenvolvam junto com o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, eu sei que ele pressiona muito as prefeituras, mas quando a gente coloca o Ministério Público no processo, é muito melhor, porque quando ele entra depois, normalmente ele entra para atrapalhar. Mas se você chama antes, ele pode ajudar, né? Então, você vai chamar esse pessoal, não vai resolver numa reunião, de jeito nenhum, né? Mas você vai começar, então, como é que é o teu nome? Camila. Camila, parabéns. Né? Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Não é fácil, né? Vai ter muita resistência, mas tem que ser feito. Né? Exatamente, você está fazendo a coisa certa, né? Fica como exemplo aí, não sei se mais alguém está fazendo alguma coisa nessa linha, mas se não tiver, eu acho que é isso aí, né? Primeiro a lei, chamar o pessoal para conversar e começar a cobrar, né? Começar a cobrar. Boa tarde. Boa tarde. Tem como a gente fazer um projeto de lei e encaminhar a Câmara Municipal para a Prefeitura doar o espaço físico para a gente recolher todos esses materiais e depois, no lugar adequado. Olha só, eu particularmente defendo e tenho falado muito com associações de que a logística reversa seria uma grande oportunidade para as associações, né? Eu acho que as associações mais esclarecidas que quiserem tomar a frente disso aí, certamente vão ganhar dinheiro e fazendo um trabalho muito útil para a sociedade, né? Então, por exemplo, você é de qual cidade? Paranavaí.
Então, Paranavaí também não é uma cidade tão pequena, já é uma cidade que tem um certo porte, né? Eu tenho certeza que uma associação, né, que procurar um vereador, propuser que a prefeitura doe uma área e que a associação... Agora aí o que a associação teria que fazer, antes de começar a trabalhar, é acertar com a associação de fabricantes o pagamento pelo seu trabalho, né? Porque se ele não fizer isso, ele também não vai trabalhar de graça. Eu volto a falar do exemplo dos agrotóxicos, né? Lá na região de Londrina, tem uma associação chamada Ampara, né? Que ela funciona como uma associação de catadores, né? O gerente da Ampara é um cara que tem um nível profissional muito bom. Ele é engenheiro agrônomo, certamente ele tem um salário condizente com o trabalho dele, né? E qual que é a fonte de renda da Ampara? São os fabricantes de agroquímicos, né? Então, na medida em que ele faz esse trabalho e ele entrega essas embalagens para reciclagem, é a indústria de agroquímico que paga ele. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que lá em Paranavaí, você tem um galpão para receber o material da logística reversa. O que eu defendo é que, para cada geladeira que você receber, os fabricantes te repassem lá 80 ou 100 reais por geladeira, né? Então, eu estou falando da geladeira porque a geladeira é um caso muito particular. Por exemplo, geladeira a gente chegou a desmontar, ver o que tinha para fazer. Não dá para reciclar geladeira, né? Em São Paulo, tem uma grande empresa que investiu milhões de dólares num equipamento europeu que pega a geladeira e processa ela inteirinha, porque a geladeira tem o gás, né? Ela tem aquele poliuretano entre as duas placas para fazer isolamento térmico. Então, vamos dizer assim, geladeira é um caso que, também, na minha opinião, né, pode ser que isso mude, mas é um caso assim, que você vai ter que pegar a geladeira e mandar para uma fábrica dessa processar. A fábrica cobra 40 reais por geladeira. Você tem que transportar. Então, por exemplo, o custo, né, de colocar uma geladeira bem tratada vai ficar em torno de 200 reais. Né? Então, por exemplo, a associação que fizesse isso, ela teria que receber dos fabricantes de geladeira esses 200 reais, que é o transporte, tudo, mais o trabalho dela, né? Porque ela vai ter gente ali para receber esse material, guardar, carregar o caminhão e assim por diante, né? Isso é o que está na lei, né? Então, assim, eu acho que as prefeituras, eles não têm obrigação, não é, de entrar na logística reversa. O que a lei diz, isso é problema dos fabricantes. Mas certamente, como isso é um problema que acaba vindo para a prefeitura, porque se não tiver a logística reversa, o cara vai jogar a geladeira no fundo de vale, então, provavelmente, elas, de modo geral, não teriam problema em doar um terreno, né? E aí você teria que ter uma associação, mas olha, associações mais profissionais, né? Assim, que tivessem salários adequados, que tivessem pessoas na parte administrativa preparadas, né? Porque essas associações, a gente não pode continuar assim naquela visão de que a associação é um monte de coitadinho, né? São pessoas que estão fazendo um trabalho social e ambiental muito importante e que, portanto, tem que ter uma remuneração correta, né? Não é uma coisa assim, vamos dizer assim, só de assistência social, né? Eu acho que a logística reversa, como é que é teu nome? Amaral. Eu acho que a logística reversa vai abrir um mercado de trabalho muito importante aí, tanto para as associações como para as empresas, né? Mas ainda está engatinhando, né? Ainda está engatinhando, né? Ok? Obrigado. Bom, aqui eu só gostaria de comentar, vamos dizer assim, a diversidade dos resíduos sólidos, né? Então, por quê? Nós temos os resíduos domiciliares, que é aquele que a gente produz em casa, né? O resíduo da limpeza urbana, que é o resíduo de varrição, podas de árvores, por exemplo, né? Aí você tem os resíduos do serviço de saneamento, né? Toda estação de tratamento de água, toda estação de tratamento de esgoto produz lodo, né?
Você tem os resíduos de serviço de transporte, né? Quando a gente tem um aeroporto, quando tem uma estação de trem, uma rodoviária, né? A gente tem os resíduos dos serviços de saúde, né? Os resíduos de construção civil, os resíduos industriais. Então a gente tem uma gama muito grande de resíduos e cada um deles tem uma especificidade. Agora, o poder público municipal, obviamente, ele não é responsável por todos eles, ele é responsável por quais? Pelo que a lei chama de resíduos urbanos. A lei da Política Nacional fala, resíduo urbano é o resíduo domiciliar, esse que você produz em casa, o resíduo de varrição, o resíduo de poda de árvore e alguns resíduos de construção civil que a prefeitura produz, né? Não todos, né? Os resíduos de construção civil é um capítulo à parte também, né? Então, uma das características, né, da lei é que ela deu 4 anos, né, para que os lixões sejam extintos, né? Bom, a existência de lixão, ninguém tem dúvidas de que uma coisa assim tem que desaparecer. Por quê? A hora que você coloca esse monte de resíduo aqui, a hora que chove, o chorume vai se infiltrar no solo, vai atingir o lençol freático, vai poluir a água subterrânea. Se chover também ele pode escorrer e ir até o rio e levar o chorume ou também restos de lixo para o rio. Isso sem contar os catadores, né, submetidos aqui a uma condição de vida e de riscos sanitários terríveis, né? Então, de vez em quando eles colocam fogo para facilitar a coleta e aquela fumaça também é tóxica, principalmente quando ela queima alguns tipos de plástico, né? Então, vamos dizer assim, a existência de um lixão, ela, do ponto de vista de uma administração municipal, ela é catastrófica sobre todos os aspectos, sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto sanitário, né? E pior, normalmente os lixões, e nós vamos ver isso quando a gente falar de aterro sanitário, o Cleverson amanhã vai falar dos critérios de escolha de uma área para aterro sanitário. Eu não posso colocar um aterro sanitário num lugar qualquer, tem que ter critérios, né? E quais são esses critérios? Você tem distância de rios, profundidade do lençol freático, declividade, tipo de solo, etc. e tal. Normalmente os lixões, eles são localizados nas áreas mais ambientalmente sensíveis, né? Normalmente é um banhado que não tem valor para a agricultura, então o cara começa a jogar lixo ali e aquilo tem uma importância ecológica muito grande, né? Os banhados, ou uma encosta, né? Que começa a jogar lixo e depois o lixo lá embaixo vai cair em cima de uma mina de água. Enfim, o problema do lixão é que ele já começa geralmente com uma má localização, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser banido, né? Já o aterro sanitário, esse não, esse já é uma obra de engenharia, vamos dizer assim, né? O que ele vai diferir de um lixão? A primeira coisa é pela escolha de área, né? A primeira diferença entre um aterro sanitário e um lixão é que o aterro sanitário, ele passou por um processo de escolha de área. Se vocês estiverem numa cidade muito pequena e que você não vai precisar fazer um EIA-RIMA para instalar um novo aterro, pergunte a opinião do IAP antes de comprar uma área, né? Sempre faça isso, sempre procure trazer o IAP e o Ministério Público antes de você efetivar alguma coisa, porque se você não fizer isso, provavelmente você vai ter problemas, né? Se você comprar uma área e depois for licenciar e o IAP não estiver sabendo, talvez ele possa impor algum tipo de restrição, né? Então, essas duas instâncias, IAP e Ministério Público, é sempre melhor você trazer esse pessoal antes de fazer qualquer coisa do que informar depois, né? Então, o primeiro procedimento para um bom aterro sanitário é você escolher bem a área. E o que é uma boa área para aterro? Primeiro, uma área que tem um solo profundo, né? Se você tiver uma área que tem muita pedra, que o solo é raso,
né? Ou que você tem um solo com pedra-bola, que a gente chama, que é uma área difícil de trabalhar. Então, um solo profundo, né? Um lençol freático profundo, né? Uma declividade que não seja excessiva, mais de 10% já é ruim, mas também um solo muito plano também não é tão bom, então uma declividade razoável, né? Que ele esteja longe, no mínimo a 200 metros de qualquer rio ou nascente, né? Se estiver muito próximo também não é bom, que não tenha habitações por perto, né? O ideal é que tenha pelo menos uns 500 metros longe de qualquer habitação, né? Mas que você tenha uma estrada boa para ir lá, né? Então você começa a ter esses critérios, e a partir desses critérios você começa a escolher uma área para o teu aterro sanitário. Agora, o que um aterro sanitário tem que o lixão não tem? Bom, primeiro, um procedimento de escolha de área, mas segundo, ele tem um projeto de engenharia, né? Porque, afinal de contas, o que é um aterro sanitário? É como se fosse um armário onde você vai guardar coisas. Agora, que tamanho de armário eu vou comprar? Olha, a gente quando projeta um aterro sanitário, a gente projeta um aterro sanitário no mínimo para durar 20 anos. E como é que eu faço esse cálculo? Eu meço quanto de resíduo eu estou produzindo. Vejo a evolução da população na cidade, quanto que ela está crescendo. E estimo essas quantidades e, portanto, o volume que eu vou precisar armazenar nesses 20 anos. Né? Então, é um cálculo de engenharia. É como se eu estivesse dimensionando um guarda-roupa. O que eu quero guardar no guarda-roupa? Tem essa caixa, tem isso, tem aquilo. Então eu preciso de um guarda-roupa de tanto. É essa conta que a gente faz com o aterro sanitário. É claro que para o aterro sanitário é mais difícil, porque como você está projetando um negócio para 20 anos, pode ser que em 20 anos a tua coleta seletiva melhore bastante, você leve menos lixo para lá, né? Pode ser que nesses 20 anos também, e vai acontecer, o que acontece quando você coloca a matéria orgânica lá e cobre? Parte dela vai se degradar, portanto você vai ter uma redução de volume, né? Então, mas tudo isso é considerado nesse projeto do aterro. Então, basicamente, um aterro sanitário, ele tem que ter um projeto de engenharia que contemple a vida útil dele por 20 anos, né? E aí, dependendo do tamanho do aterro, né, para algumas cidades muito pequenas, o IAP aceita um aterro de vala simples, sem impermeabilização. Mas para a maioria das cidades, ele vai pedir uma impermeabilização de fundo, né, que é feita com um material sintético chamado PAD. Então, esse PAD é uma espécie de plástico preto, né, que vem em bobinas de 4 metros de largura, e essas bobinas depois são estendidas no terreno, né, e elas são soldadas. Então, elas formam uma superfície contínua, né, normalmente ela tem 2 milímetros de espessura. Então, vamos dizer assim, não é aquele plástico preto que o pessoal usa para transportar cargas em caminhões. É um plástico muito mais duro, né? E ele vai formar, então, essa capa, né, que vai impedir o chorume de penetrar no solo. Só que a hora que você encapa essa vala, você tem que colocar aqui um tanto de terra para o caminhão poder entrar, senão ele vai furar a manta, né? Então, o que nós fazemos normalmente? A gente faz uma impermeabilização com o próprio solo, compacta uma camada de 60 centímetros de solo, depois instala a manta e depois coloca uma camada de pelo menos 30 centímetros de terra, para o caminhão poder entrar e trafegar em cima do aterro, né? É o que está acontecendo aqui. Então aqui você tem uma célula que foi implantada, ela está todinha impermeabilizada, aqui por baixo dessa terra tem a manta, né? E foi colocada a terra para o caminhão poder entrar e poder descarregar. Muito bem. Quando isso acontece, o chorume não podendo mais infiltrar no solo, eu tenho que fazer drenos
para que ele possa escoar, né? E esses drenos como é que são? São drenos de pedra, né? Então, você vai escavar, no projeto define bem isso, né? Valas, nessas valas você vai colocar, obviamente, a manta, colocar a terra e depois colocar pedras grandes, né? Para que, através desses drenos, o chorume possa sair do aterro, porque se você acumular o chorume ali, se o aterro for um pouquinho alto, ele pode até desabar, né? Você pode ter desmoronamento de parte do aterro quando o chorume não sai, né? E aí você tem que captar o chorume e tratar, né? Então, saída para estação de tratamento. Depois nós vamos falar um pouquinho mais do chorume aí, que é um dos grandes problemas do aterro, é o chorume, né? Então você está vendo aqui uma camada de argila compactada, né? Depois a manta aqui em preto, o lençol freático lá embaixo, protegido, né? E aqui então os caminhões descarregando os resíduos. Agora, na natureza, a matéria orgânica tem duas vias de biodegradação, né? Quando a gente fala de biodegradação, a gente está falando da biodegradação de matéria orgânica. Por exemplo, se a gente está aqui, né, vivo, né? Então nós nos alimentamos, nós mantemos o nosso corpo em funcionamento, etc. e tal. Hora que a gente, por exemplo, perde um fio de cabelo, que ele cai, vamos dizer assim, no solo, né? O que vai acontecer com esse fio de cabelo que está morto, né? As bactérias vão degradar, vão usar uma parte daquela energia, vão incorporar um pouco daquele carbono nos seus corpos microbianos, né? E depois liberar esses nutrientes para que as plantas absorvam de novo. Então você tem um ciclo natural, né, da matéria orgânica que morre, é degradada pelas bactérias e depois absorvida novamente pelas plantas e entra no ciclo, né? É graças a isso, por exemplo, que, né, o nosso cabelo, por exemplo, pode ter sido parte de uma unha de dinossauro há milhões de anos atrás, né? Efetivamente é assim que acontece, né? A matéria, ela está sendo sempre reciclada, né? Mas na natureza você tem duas grandes vias: a via aeróbia, quando tem ar, e a via anaeróbia, quando não tem ar. Quando a gente coloca aqui bastante matéria orgânica compacta e cobre com terra, o ar que está aqui dentro logo é consumido. Então você tem uma biodegradação anaeróbia, né? Anaeróbia sem ar. Essa biodegradação anaeróbia produz o biogás, né? Qualquer matéria orgânica que começa a se decompor na ausência do ar, produz biogás. Esse biogás tem o metano, né? Mais ou menos 60% do biogás é metano, que pode ser usado como energia, né? Então o gás do aterro, ele pode ser usado como energia. Mas se ele não for usado, eu tenho que colocar drenos de gás, né, para ele sair, e de preferência queimar esse biogás. Porque o metano, a molécula do metano é CH4. Ela tem 20 vezes mais capacidade de gerar efeito estufa do que o CO2. Então, se eu queimar o biogás, eu estou gerando CO2, mas eu estou reduzindo em mais de 20 vezes a geração do efeito estufa. Então, vamos dizer assim, a queima do biogás é uma coisa muito necessária no aterro, porque o metano é um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa. Então, aqui nós temos vários componentes de proteção ambiental, né? Nós temos a impermeabilização da base, o dreno de chorume, o dreno de gás, né? Nós temos aqui o recobrimento dessa área do aterro que já foi usada. Então, essa área aqui já chegou na sua cota máxima, fez uma cobertura com terra, instalou vegetação, né? Se for um aterro sanitário, ele tem que ter um sistema de drenagem de águas pluviais, né? Eu vou comentar aí sobre o chorume. A grande produção de chorume é por causa da chuva, né?
O chorume, ele é gerado pela biodegradação da matéria orgânica, mas a grande produção, a grande vazão de chorume é a água de chuva. Então, se eu tiver um aterro que tem uma drenagem boa em volta das células, para que a água de chuva não caia aqui dentro, eu começo a produzir menos chorume. Então, eu tenho que ter uma boa drenagem em volta da célula, né? De preferência, uma cobertura boa para infiltrar pouca água aqui no aterro. Então, eu vou começando, né, a gerenciar bem esse aterro para produzir menos chorume, porque o chorume realmente é um dos maiores pepinos que o aterro traz com ele, né? O chorume é um líquido muito difícil de ser tratado, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Então, o que teria um aterro sanitário que não tem o lixão? O processo de escolha de área, um projeto de engenharia, ele tem que ter fechamentos, né, cerca, se for de arame farpado, a cada 10 centímetros, para não passar nem cachorro, né? Então, uma cerca realmente cerrada, para não entrar nem animais, nem pessoas estranhas. Tem que ter uma portaria para você controlar, porque um dos grandes problemas do lixão é esse, que não tendo nenhum controle, pode um cara lá com um caminhão de material tóxico descarregar, né? Um resíduo classe 1. Ele descarregou um resíduo classe 1, foi embora, ninguém está sabendo, ninguém vai saber quem jogou. Aqui não, aqui você tem que ter uma portaria, só vai entrar o resíduo domiciliar, não pode entrar o resíduo classe 1, né? Você tem um controle, então você tem cercas, você tem impermeabilização, dreno de gás, os acessos têm que ser bem feitos, né? A drenagem, muito importante a drenagem, né? Porque senão você começa a produzir muito chorume. E a drenagem, a gente tem dois tipos de drenagem no aterro. A gente tem a drenagem definitiva, que é aquela da região que já foi ocupada. O que é a drenagem definitiva? É quando você faz alguma coisa, normalmente utilizando alvenaria, né? Então, tubos de concreto ou tubos de meia cana de concreto, nessas áreas aqui que já foram ocupadas. Mas nessas aqui que está ainda trabalhando, a gente faz o que a gente chama de drenagem provisória. Por quê? Porque vai desmanchar. Mas eu coloco aqui, por exemplo, uma curva de nível ou um talude com terra, para que a água não caia dentro da célula, né? Então, eu faço lá uma proteção de terra, como se fosse um talude desses usados na agricultura mesmo, né? Para não deixar a água de chuva entrar dentro da célula. Então, a água de chuva vai cair aqui, ela vai escorrer, que é uma água limpa, ela não está contaminada com chorume, né? E vai cair para o outro lado, né? Então, a drenagem permanente e a drenagem provisória, né? Então, esses seriam os principais elementos de um aterro sanitário, né? É o que diferencia ele de um lixão, né? Outra coisa muito importante na operação do aterro sanitário, olha só, ele está fazendo a descarga do lixo aqui, né? Vocês sabem mais ou menos o peso específico desse lixo solto aqui? Quanto que ele pesa por metro cúbico? Um lixo saindo do caminhão dessa forma aqui, vai pesar em torno de 500 quilos por metro cúbico, né? Se eu compactar bem esse lixo aqui, ele chega a 900 quilos por metro cúbico. Então, a compactação do lixo é uma das coisas mais importantes na boa operação de um aterro, porque você praticamente consegue dobrar a vida útil dele compactando direito. Agora, como é que você compacta direito? O ideal, existem máquinas específicas, compactadores de lixo. É como se fosse uma pá carregadeira, só que ao invés de pneus, ele tem um rolo com facas, né? Esse é o equipamento ideal para compactar lixo, porque ele, além de cortar, ele tem um poder de pressão muito grande. No Brasil, se usa muito trator de esteiras para compactar lixo. Não é o ideal, mas ele consegue fazer o serviço também. Agora, para chegar nesses 900 quilos por metro cúbico, o trator de esteiras teria que passar, no mínimo, 6 vezes no mesmo lugar.
Então, não é com uma ou duas passadas que você compactou o lixo. Isso daí é uma das coisas mais difíceis para você convencer o tratorista do trator de esteiras a fazer. Eles não fazem, de repente eles espalham o lixo, dão uma passadinha, já quer jogar terra em cima. Então, assim, o que é uma boa operação do aterro? Primeiro lugar, né, você controlar o que está entrando, descarregou o caminhão, vai fazer uma compactação muito boa. Vai ficar passando e o trator vai fazer essa compactação de baixo para cima, sempre, não de cima para baixo. Porque a hora que ele faz de baixo para cima, ele concentra o peso na roda motriz, então ele compacta melhor. Então ele vai passar 6 ou 7 vezes naquele mesmo lugar, né? Depois anda um pouquinho e vai fazendo isso. Terminou de fazer a compactação, né? Compactou direitinho, no final do dia, ele tem duas opções. Ou ele coloca uma camada bem fininha de terra, não coloca muita terra, né? Se colocar muita terra, você está usando o volume do aterro à toa, né? Ou então, se a frente de trabalho que você não vai colocar terra, algumas pessoas colocam uma lona preta, para a chuva não cair e não fazer mais chorume, né? Alguns aterros se faz isso, né? Então, basicamente, assim, os pontos mais importantes do aterro é isso daí. Esse esquema aqui é um esquema que mostra como é feita a compactação e a impermeabilização. Olha só, você tem um corte aqui, 60 centímetros de solo compactado, né? Um solo bem compactado. Depois, nesse caso aqui, ele colocou a manta de PAD de 2 milímetros, então veio a manta aqui. Nesse caso aqui, ele não pôs terra, né? Esse caso aqui é um caso que foi feito lá na CTR de Londrina, que essa célula era a última, então ela tinha que dar uma vazão muito boa para o chorume, né? O que se discutiu na época? Se discutiu duas coisas. Antigamente se fazia os drenos com pedra e se colocava o bidim por cima, né? O bidim é aquele material, chama de não tecido, parece um feltro, né? Que é usado em dreno de estradas e coisas assim, né? A gente colocava aquilo para não penetrar lixo, não estragar o dreno. Hoje a gente sabe que aquele material cria uma camada de bactérias e aí você acaba perdendo o dreno. Então o que se faz? Se faz o dreno de pedras, eventualmente a gente coloca o que a gente chama de gel-rede, que é como se fosse um alambrado de plástico, só para não entrar as partículas maiores, mas a gente não coloca mais bidim. Nesse caso aqui da CTR de Londrina, ao invés de fazer o dreno, toda a superfície da célula foi colocado pedra. Então toda a célula é um dreno. Então o que ficou? Ficou a manta de PAD, depois a manta de geotêxtil, não para filtrar, mas para proteger mecanicamente o PAD. Depois foi colocado pedrisco e depois pedra rachão, né? Pedra grande, né? Em toda a área da célula. Então a própria célula já é um grande dreno, né? Está aqui a foto, né? Então você vê que todo o fundo da célula ficou sendo um grande dreno. Então você tem aqui a manta de PAD, né? Essa daqui é a manta de bidim, depois o pedrisco e por cima a pedra mais grossa, né? Que depois você tinha uma declividade aqui e a captação do chorume que foi feita aqui e depois ele descia por gravidade para uma lagoa de reservação aqui, né? Esses morrinhos aqui que vocês estão vendo, esse aí foi um sistema que foi usado lá pelo seguinte: o resíduo começou a ser colocado aqui, que é a parte mais baixa. Então, quando chovia, para que a chuva que caísse aqui não misturasse com o chorume, foi feito esse morrinho, que na verdade é assim: imagina que você tem aqui a manta, ele soldou outra manta em cima e fez uma espécie de capa, colocou pedra aqui, para que a água que caísse aqui não escorresse para lá, ela ficasse armazenada aqui.
E depois ele pegava com uma bomba e jogava para fora, para não misturar com chorume, para produzir menos chorume. Quando o lixo chegasse aqui, aí ele tirava cortava aqui o PAD, né? E aí deixava passar o chorume, né? Mas, então isso aqui seria a vista, vamos dizer assim, de uma boa célula de aterro sanitário, né? E obviamente cara, né? Porque olha só, esse material aqui, o PAD, custa em torno de R$20 o metro quadrado, né? É um material caro, né? Então o aterro sanitário está ficando uma coisa cara. Os drenos de gás, então a importância dele está justamente nisso, né? O objetivo dele é permitir a saída dos gases, né? Então o que se faz? A gente coloca tubos de concreto perfurados, né, com furos grandes. Em volta do tubo a gente coloca uma grade metálica e entre a grade e o tubo coloca pedra, né? A pedra para facilitar a entrada do gás ali, né? Então esse aqui é o metano, né, o CH4, né? O biogás, ele tem o metano, tem o gás carbônico, tem outros gases também, né? Mas o inflamável é o CH4, né? Então esses drenos verticais, eles são colocados em diferentes pontos. Geralmente se coloca a cada 50 metros, né? Então a distância entre um dreno e o outro dá no máximo aí 50 metros, às vezes um pouquinho mais. Você não tem um meio de calcular isso, isso é uma coisa meio empírica, né? Então esses daí são os drenos de gás. Aqui os drenos de chorume, isso daqui é um tubo de PAD, onde foi feito perfurações. Então esse tubo de PAD, ele fica no meio da pedra, né? Para garantir que a hora que o chorume entrou ali, ele vai cair num tubo desse aqui e vai ser levado pro local. Então, por exemplo, ele vai estar no meio da pedra, levando para esse ponto de captação de chorume. O que é esse ponto aqui? Isso daqui é um tubo de concreto perfurado, vocês estão vendo os furos aqui, de 1 metro de diâmetro, né? Então, esse tubo cai aqui dentro, tem uma saída que vai para a lagoa de chorume, né? E se tiver algum problema, dá para descer uma bomba, né, para recalcar o chorume e jogar ele para outro local, né? Então, isso daqui seria um exemplo prático aí de uma célula de aterro sanitário, né? Normalmente, os drenos de gás são colocados em cima dos drenos de chorume, né, para fazer uma comunicação com eles. Então, normalmente a gente faz coincidir. Se não der, não deu, mas muitas vezes, quando é possível, um coincide com o outro. Então, aqui você tem o chorume com a declividade vindo para cá, né? Os drenos de chorume aqui e o dreno de gás no centro aqui, permitindo a saída dos gases. Nesse caso aqui, que é o caso lá da CTR de Londrina, essas duas lagoas aqui foram feitas para receber o chorume. Então a lagoa também tem a manta de PAD, né, para não infiltrar no solo. Agora, o objetivo dessa lagoa não era tratar o chorume, ele era só para armazenar e depois tratar na estação de tratamento. Porque, como eu falei para vocês, a vazão de chorume, ela varia muito. Ela chega a variar até de 10 vezes quando chove. Então, você tem uma vazão de 1 litro por segundo, se der uma chuva forte, vai a 10. Então, você tem que ter lá um local para você armazenar essas grandes variações de vazão, né? E o tratamento do chorume agora, que é o mais complicado. Por quê? O chorume, ele é muito variável. Então, o chorume que você produz em Curitiba geralmente é diferente do chorume de Londrina, de Ponta Grossa, etc. e tal. Por quê? Porque ele depende do tipo de lixo que está ali, da quantidade dos resíduos, né, da forma, da precipitação pluviométrica, né, da chuva, né, o tempo de deposição. Por exemplo, um aterro novo, ele produz um chorume horrível, ele tem um cheiro de azedo, difícil de tratar, e ele é meio ácido. O aterro novo que eu falo é um aterro até de entre 1 e 2 anos, né? Até 2 anos, 1 ano e meio, é um chorume novo,
que é um material muito complicado, mais complicado do que o outro. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente já considera ele estabilizado, então ele fica bem preto, né? Ele ainda tem mau cheiro, mas um mau cheiro muito mais suportável do que o chorume novo, né? E ele tem alguns problemas muito graves na sua composição. Por exemplo, ele tem uma quantidade muito grande de nitrogênio amoniacal. Pra você ter ideia, por exemplo, o esgoto tem em torno de 40 até 60 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal. O chorume tem mais de 2.000, né? Ele tem uma matéria orgânica muito resistente à biodegradação, né? Coisa que o esgoto não é. Então, assim, tratar esgoto é fichinha perto de tratar chorume, né? Chorume é uma coisa realmente muito difícil de ser tratada. E é fácil de entender. Por quê? Porque se vocês pensarem que esse lixo está aqui há anos, né? Muitas vezes o chorume, a chuva que cai aqui, demora muito tempo para sair. Nesse tempo que ele ficou dentro da célula, as bactérias foram comendo tudo que era bom, né? Só ficou aquilo que, né, as bactérias também não gostam. Então, quando a gente tem um material que ficou aqui, às vezes meses ou até anos, né, e que sai na forma de chorume, você está certo que o que saiu aqui, o que tinha de fácil de ser biodegradado, as bactérias já comeram. Então, o que está aí é uma coisa muito complicada mesmo, né?